gente, tudo bom? Eu sou Ana Magalhães. Hoje eu trouxe uma convidada super, mega, hiper especial, que é uma amiga minha de muitos anos, de infância, de adolescência, nem sei. E para falar um pouquinho para a gente aqui sobre o assunto que a gente já vem falando lá no canal sobre narrativas, né? E essa minha amiga, Fabiola, ela é psicóloga, e nada melhor do que uma psicóloga para tratar desse assunto de uma forma mais profunda. Então, eu chamei a Fabiola, a convidei para vir aqui para a gente falar um pouquinho sobre como essas narrativas podem ou estão atreladas à nossa capacidade de realização. Né? A gente viu lá atrás algumas narrativas que eu coloquei, lógico, existem milhares, eu coloquei ali exemplos, né, de narrativas, que tem muito a ver comigo, então me coloquei ali meio como exemplo. Mas a gente sabe que, para além das questões do nosso dia a dia, da nossa rotina, algumas dessas narrativas também podem atrapalhar ou favorecer a nossa capacidade de realização. Então, eu trouxe aqui a Fabiola, que vai agora se apresentar para vocês, para falar um pouquinho sobre isso. Tá? Muito obrigada. De verdade, ter aceito o convite. É um prazer tê-la aqui. Você é uma profissional incrível, vocês vão ver. Ela realmente é fantástica, excelente psicóloga. Ela é uma pessoa que tem um discurso político, que não fica ali presa a uma técnica, que está sempre atuando. Então, estou muito feliz de tê-la aqui. Muito obrigada. Então, eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz, né, com esse espaço seu, né, também de fala, de colocação, enfim, de conversas, e é sempre muito bom esses espaços, né, e a oportunidade mesmo. Tá bom. Então, eu queria, na verdade, a gente vai ter uma conversa aqui, não é nada assim formal, a ponto de ser uma entrevista, né? Mas eu pontuei algumas coisas que, conforme eu fui criando lá o conteúdo, me pareceram interessantes da gente falar aqui hoje, que também eram dúvidas minhas. Assim, onde que surgem essas narrativas, né, que a gente acaba contando para nós mesmos, no nível mais íntimo, a gente conta para nós mesmos, e se essas narrativas, elas têm a capacidade de nos ajudar ou atrapalhar nas nossas realizações, naquilo que a gente quer realizar, naquilo que a gente está realizando. Vamos lá. Esse questionamento, explanação sua sobre as narrativas, né? Eu vejo assim, como a autoimagem, né? Nossa. Então, assim, Freud, né? Ele utiliza muito a questão mesmo da consciência da criança, né? Que toda vez quando ele começa a se perceber que ele é um ser único e que ele está diferenciado daquela mãe, que ele não vamos dizer assim que o bebê nasce, ele não tem muita noção, né, do que é ele, o que é peito, o que não é peito, né? Ele acha que tudo é peito, quer botar a boca em tudo, quer chupar o dedo, tudo, né? Aí, conforme ele vai crescendo, ele já tem essa consciência de que ele é um e a mãe é outro ser. Porém, ele só vai ter, vamos dizer assim, consciência de quem é ele através de um outro. Aonde? Geralmente é assim, quando a criança ela já tem idade assim de engatinhar ou andar, e aí vê um espelho, geralmente a pessoa fala, quem é? É o neném, né? Aí ele começa a entender que ali tem alguém que na verdade é ele. Porém, ele no auto se define. Sempre é um outro falando que, olha, aquele ali é você. Como que é esse você? Então, é sempre uma terceira pessoa falando dele mesmo. É uma outra pessoa falando dele. Né? Então, assim, a nossa primeira impressão, vamos dizer assim, não é nossa, e sim coletiva ou que um outro deu a nós. E sendo que
vamos dizer assim, essa impressão ela pode ser correta, mas também pode ser uma projeção que o outro faz de nós. Então, vamos supor assim, um exemplo assim bem, né, corriqueiro. Da mãe que quer que a filha ou o filho seja jogador de futebol, bailarina. Fala assim, ah lá, quem é? É a minha bebê bailarina, né? Não sei o quê. Então, assim, aí a criança já tem aquela, é o meu jogadorzinho de futebol, é o meu, né? Aí bota o nome de um ídolo. Às vezes a criança já tem até um nome, né, de algum Sim. ídolo de futebol, para poder, né, sair daquela, vamos dizer assim, o que o pai ou a mãe espera dele, que ele seja lá no futuro, aquele, né, que vai fazer jus ao nome que ele recebeu. Então, a primeira, vamos dizer assim, impressão, né, que a criança tem é exatamente que um outro dá a ele, e não que ele mesmo tenha dele mesmo, até porque, né, a autoconsciência é uma coisa que vai ser, né, só mais lá para frente que essa criança vai começar a perceber que ela tem, né? Então, assim, sabendo disso, né, conforme a criança vai crescendo e vai tendo, né, o convívio coletivo, hoje, né, devido, né, à vida corrida, né, dos pais, esse convívio coletivo é cada vez mais cedo, através das escolinhas, nas creches e tudo mais, então ela sempre vai estar sendo, vamos dizer assim, apontada, designada a ser ou agir, né, conforme o outro fala que ela deve agir, né? Não faça isso, não faça aquilo, você está sendo assim, você está sendo assado. Então, ele nunca tem um auto-julgamento. É sempre um outro ou sempre um social que está moldando para que ele tenha certos tipos de comportamento ou não tenha outros tipos, né, de comportamentos, mas sempre colocando a própria impressão no outro, né? Deixa de ser assim, não faça assado, né? Ou uma impressão coletiva, né? Você não pode comer de boca aberta, né? Regras sociais, vamos dizer assim, né? Para que ele haja de tal ou tal forma e não de outras, né? Então, assim, essas primeiras impressões são sempre ou de um outro ou coletiva, ou as duas Uhum. juntas, enfim. Entendi. E aí, com base nessas impressões que são coletivas ou de um outro, a gente acaba absorvendo isso e em algum momento, de alguma maneira, essas impressões passam a chegar num nível pessoal, ou seja, você passa a ter essa impressão como se ela realmente fosse sua. Ou há uma escolha aí. Essa escolha, ela é quase que inconsciente, porque ninguém quer ser rejeitado, né? Uhum. Então, para ele se sentir acolhido, ele vai acatar uma outra impressão que ele esteja sendo, né, moldado. Mas existe uma idade, né, crítica chamada adolescência, em que é normal e natural, inclusive, que, né, as pessoas comecem a se questionar até uma questão de gerações, enfim, de começar também querer saber as suas potencialidades e as suas escolhas, começar a questionar, né, em Uhum. relação à escolha do pai ou da mãe, né, ou do tutor, para que ele fala assim, mas vamos supor, né, essa criança aí, jogador de futebol, o balé, mas eu não quero jogar futebol, eu quero fazer natação, né? E Uhum. aí, e aí? E aí? Uhum. Né? Enquanto ele não tem idade para questionar isso, ele vai ficar lá jogando futebol, vai ser, né, vai ser meio, como fala, como fala que a Vai pessoa não joga seguir. direito? Não vai jogar direito, mas Uhum. enfim, está lá satisfazendo, querendo ser aceito, vamos dizer assim, né, pelos pais. Mas ele não vai ser, de repente, não vai produzir legal, não vai ter muito interesse, de repente Uhum. até os pais
fiquem frustrados com isso, e ele fala, não, até o ponto que ele fala, não, eu quero fazer isso, eu gosto de tal coisa. E aí, se esses pais são abertos ao diálogo, ele realmente vai fazer as escolhas dele e ser apoiado nisso, né? O que seria muito bom, porque daí ele pode desenvolver, deslanchar nisso aí, de repente até ser, quem sabe, né? Um profissional nessa área aí. Estou colocando esporte, assim, mas pode ser qualquer coisa, né? Só dei um exemplo, assim, básico. A menina também, né? De repente ela não quer dança ou não quer balé, ela quer fotografia ou teatro ou sei lá. Você é engenheira? Né? É, isso é múltiplo, né? Então, assim, a gente tem um leque, mas ela só vai questionar essas coisas quando ela começar exatamente a ter uma consciência de que ela não precisa sempre fazer o que os pais querem que ela faça para ser bem aceita ou ser querida, amada. Ela pode questionar e continuar sendo querida e amada por esses pais, porque no início ela não vai fazer porque ela não tem essa autonomia também e com medo, né, de vamos dizer assim, pôr em xeque, né, os tutores. Mas aí chega uma idade em que a criança, né, o adolescente, ele já, não, mas eu não quero mais fazer isso, eu queria fazer outra coisa. E aí, né, cabe aos familiares, né, se tiver abertura para questionar e perguntar por que você não quer e tal. Não, mas é que eu gosto, eu tenho mais aptidão, enfim. Já ganha Mas uma aí já é, autonomia, né? já é uma idade mais geralmente da adolescência para frente. Pra frente. Eu queria te perguntar o seguinte, em relação ainda a do que a gente está falando aqui, dessas narrativas, né? Eu percebo muito quando a gente fala de realização, ou seja, eu estou já na minha fase adulta e eu quero realizar alguma coisa, eu quero colocar uma ideia no mundo, né? Materializar uma ideia, realizar um sonho. E aí, o que me vem muito forte, de um modo geral, né? Assim, não são todas as pessoas, mas de um modo geral, eu consigo ver as pessoas normalmente em dois pontos. Ou elas estão muito cansadas porque estão numa luta muito grande para conseguir dar conta daquilo, e aí eu estou falando do universo mais feminino, tá? O que eu estou falando aqui é no universo mais feminino. Ou elas procrastinam porque acham que não tem os recursos necessários para começar alguma coisa. Então, sempre fica nesse discurso de eu não tenho ainda o que eu preciso para começar, ou eu já tenho, eu começo, mas é sempre muito sacrificante, é sempre uma luta muito grande, é sempre muito esforço, né, com muito cansaço. E, de alguma maneira, me parece que isso, como eu disse, né, eu não vejo isso em uma ou outra mulher, eu vejo isso assim meio que disseminado, sabe? E aí me fica a seguinte pergunta, assim, a questão, né? Se a gente não está reagindo a um papel, uma narrativa que foi colocada socialmente, né? De que ou a mulher ela dá conta de tudo, ou ela nunca é suficiente. Você acha que faz sentido isso? Assim, porque uma ou outra a gente está sempre se colocando em xeque, né? Está sempre se Sim, testando. tem a ver também com a falta, Uhum, né, que Freud diz muito, né, em relação, né, ao feminino por conta da falta, né? Exatamente é feminino porque falta algo, né? Mas assim, eu entendo até isso, questiono em parte, mas tem a ver com o sentido de que da, vamos dizer assim, do universo feminino de sempre achar exatamente isso, que ou falta alguma coisa e esse falta é que ela nunca vai ser suficiente, exatamente porque o papel que foi nos dado nesses tempos
mas eu falo esses tempos de uns 1000 anos para cá. Porque antes Uhum. a mulher ela podia muita coisa, mas isso foi podado para nós, né? Quando as mulheres começaram a ter as experiências delas, né? Elas foram colocadas na fogueira, quando elas começaram a querer estudar, tiraram isso delas. Enfim, tem toda uma história aí que, se a gente for ver a ancestralidade feminina, ela tem muito poder, ela tem muito desse realizar, vamos dizer assim, mas nos foi tirado, né? É, então, assim, talvez até por medo, talvez, Uhum. né? Questiono muito isso. E assim, vamos dizer, desses 1000 anos para cá, é a sociedade que nós vivemos, a mulher tem esse papel, tem que dar conta, tem que fazer acontecer e tudo mais. Só que aí é como se fosse uma glamorização, Uhum. né, daquela pessoa da síndrome de Mulher Maravilha, né? Então, nós não precisamos dar conta de tudo, né? Não, a gente tem que saber exatamente assim, que todos nós temos as nossas potencialidades, nós temos pontos a potencializar, que são coisas assim que a gente tem o dom, mas ainda não desenvolveu ou não teve tempo, ou tem as prioridades e tudo. E tem aquilo que a gente não dá conta, que não vai desenvolver bem, porque não é do seu interesse, não é aptidão, você não tem vontade, enfim, né? Aquilo, é saber os seus limites. Sim. E que tá tudo bem, e que tá tudo bem. Você saber aonde você não te compete, aonde você não tem, você não domina, né? E não é por conta disso que você vai ser menos que um outro ou uma outra que domine, simplesmente não é a sua área, né? Então, assim, só que isso não tem que ser sofrido. Não tem que, ai, mas eu não sei, não domino tudo. Claro que você não domina tudo, né? A gente não é uma divindade, Uhum. né? E tá tudo bem, não precisa dominar tudo, né? Se a gente, vamos dizer assim, fosse essa pessoa que soubesse de tudo, a gente não precisaria de ninguém. E, no Sim. entanto, a gente acorda, precisa do padeiro, precisa do leiteiro, precisa da pessoa que planta para a gente ter a nossa alimentação, precisa da pessoa que cuida, né, de criação de animais, né? A gente precisa de tanta coisa, a gente precisa de gasolina, a gente precisa de... Sim. Enfim, a gente precisa. Não, Sim. eu posso, consigo. Não, não. Não, e se a gente pensar assim, a gente vai se decepcionar. E aí a frustração vem, e aí a pior coisa que tem, que eu acho que aí é o oposto a outra fala sua, Sim, da da procrastinação. procrastinação. Porque daí, realmente, eu não posso tudo, só Uhum. que eu, naquela fantasia de que eu posso, eu me frustro e aí eu entro, sei lá, no ciclo, né, um ciclo infinito de pro, eu não sei, de Procrastinação. procrastinação. Você me enrola quando eu falo essa palavra. E depressão, talvez, né? Porque daí eu não faço nada. Já que não pode ser tudo, eu não faço nada. E Uhum. aí, ué, né? Você não pode ser 40, 44, tem que ser 8, 80, né? Não pode ser a metade, que seria o equilíbrio disso, saber o que você tem as suas potencialidades, saber aquilo que você não domina, e daí, e aí? Ah, eu gosto de tal coisa, então vai, estuda isso, não precisa saber o resto, estuda isso, domine isso e tá tudo bem. Eu acho que essa coisa do que você falou que eu achei bem bacana, né? Da gente ir para o máximo
E se a gente não conseguir atingir o máximo, que provavelmente a gente não vai conseguir, porque ninguém consegue, né, atingir o Sim, máximo, muitos de nós acaba indo para o outro lado, que já que eu não consigo o máximo, então eu não faço nada, né? Isso é bem interessante. E eu acho que a nossa sociedade também acaba que a gente precisa realmente, por conta dos espaços que não são partilhados da maneira como deveriam ser partilhados, a gente precisa estar o tempo todo provando para poder, de fato, frequentar alguns espaços, né? E foi justamente provando que a gente conseguiu entrar em alguns espaços. Então, essa coisa sim. do eu dou conta de tudo vem muito também desse lugar de eu preciso provar que eu sou boa o suficiente para eu poder continuar frequentando esse espaço, que é o espaço que eu quero estar, Ocupando, né? estando nesse Ocupando. espaço. Sim, Exatamente. Mas a gente também precisa criar essa outra narrativa que é não, mas eu, preciso, eu quero e preciso estar nesse espaço, mesmo não dando conta de tudo, porque ninguém dá conta de tudo, né? sim, Então a gente precisa sim. começar a criar essa conversa do tipo, olha, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui, porque aqui também é o meu espaço e eu não dou conta de tudo mesmo, assim como ninguém dá. Uhum. Né? E também talvez criar essa maior gentileza que eu acho entre nós mesmas de ser mais acolhedora, né? Com a gente Sim. e com quem está do nosso lado e que você vê que está no mesmo barco, né? Nesse sentido de que também porque é normal, se você se cobra, você vai cobrar do outro e aí você acaba criando essa rede de cobranças, né? É. E a gente acaba entrando num mundo que eu acredito também que acaba sendo perigoso, que é o universo masculino da Uhum. competição. Então, assim, a competitividade é muito masculina no sentido de ser, não do homem, mas da natureza macho, né? De ter que competir pela fêmea no acasalamento, aquela coisa toda. Então, isso é uma coisa muito primitiva e que, de certa forma, o ser humano, né, reproduz até de forma um pouco instintiva, né? Porque não deveríamos mais reproduzir dessa forma, porque nós raciocinamos e então não tem a gente não está aqui mais nesse mundo tendo que todo dia caçar para poder se alimentar. Então não Sim. tem essa coisa de que tem que ser competitivo, tem que isso, tem que aquilo. E aí, vamos dizer assim, a mulher moderna, quando ela entra nessa questão de que direitos iguais e tudo mais, ela vai também para esse lado que é terrível, de competição, de disso, aquilo, de que eu sou mais, que eu sou melhor, que eu consigo isso, aquilo, e acaba exatamente tomando, vamos dizer, características mais masculinas que são terríveis, no sentido disso, da autodestruição, porque ela não consegue tudo, porque ninguém consegue, não porque ela é mulher, e ao mesmo tempo da destruição do outro, porque para eu ser melhor eu vou ter que não eu vou ter que destruir você, vamos dizer assim, Uhum. né? Então assim, eu não vou a intenção, vamos dizer, não é ser melhor para mim mesmo, eu vou ser melhor hoje do que eu fui ontem. Não, Uhum. é uma competição visando destruir o outro. Isso é terrível, porque você tem que ser melhor para você mesma. Sim, E não para, né, destruir, competir com o outro. sim. Essa é a maior, vamos dizer assim, o ideal de todos nós, independente de ser homem ou mulher, é exatamente competir conosco, o homem, né? O ser humano que nós fomos ontem. Uhum. Hoje tem que ser melhor, amanhã melhor do que hoje, e assim vai. A evolução é de cada um. E Uhum. não eu vou evoluir passando por cima de você, Uhum. né?
Como é que você acha que a gente poderia, né, entendendo melhor agora como que essas narrativas elas surgem e quando que a gente ganha autonomia sobre elas, mas como que também elas dentro de uma cultura, né, elas acabam de fato muitas vezes tendo um peso, né, grande nas nossas escolhas, na nossa rotina. Como é que a gente construiria, o que a gente poderia fazer para construir, então, narrativas mais saudáveis, né? Porque a gente, ok da gente competir conosco, mas a gente está em contato com o outro o tempo todo, né? Não Sim. só com o outro, o indivíduo, mas com o coletivo e com uma consciência, digamos assim, de estrutura mesmo, né? Que não Sim. foi criada naquele grupo que está ali vivo Uhum. hoje, encarnado, mas às vezes até uma estrutura que vem de séculos e que fazem, que perpassam, atravessam a gente, né? Uhum. Então, como é que a gente, se é que você tem essa resposta, é, é possível se construir narrativas mais saudáveis para que a gente possa ter essa consciência do que eu estou escolhendo para mim, né? Sim, sim. Primeiro de tudo, como eu falei, que as narrativas, elas primeiramente é de um outro para conosco, então até que ponto você vai aceitar tudo que falam de você, Uhum, né? E para você começar a questionar isso, cabe a todos nós o quê? Buscar o autoconhecimento. uhum, Então, né, vamos supor, se alguém chegasse para mim e falasse assim, eh sua careca". E aí eu ia falar assim: "Ué, eu não vou nem ficar com raiva, porque essa pessoa ela não tá enxergando, não tem esse problema, eu não sou careca", né. Então, assim, é uma narrativa que o outro criou para mim que é uma mentira, então eu não vou uhum, aceitar isso. Né. Então é exatamente isso, se você tem autoconhecimento, se você sabe o quem você é, o que que você gosta, as suas potencialidades, aquilo que você é bom, aquilo que você não é tanto, aquilo que você nem quer se aprofundar, porque não é a sua praia, você vai, criar, vamos dizer assim, a sua própria narrativa feita por você mesmo. Por conta de você saber quem você é, aquilo que você, né, é capaz e aquilo uhum, que, né, nem tanto. Mas se vier algo de fora, dependendo do que vier, tanto positivo quanto negativo, porque a gente está no meio social, uhum, você saber filtrar, porque muitas vezes aquele ditado, né, do dedo, quando o dedo aponta, tem 3 voltado para a uhum, pessoa. Então, muitas vezes, algumas coisas que as pessoas falam da gente, na verdade, tem mais a ver com aquela pessoa que fala. sim, Então, até que ponto o que a pessoa está falando é de mim, para mim, ou é uma projeção dele em relação a mim? uhum, Então, você saber filtrar aquilo que realmente é para mim, daquilo que tem mais a ver com o outro e que ele está apontando para mim, dizendo que sou eu que tenho. uhum, Então, isso faz com que muitos conflitos, inclusive, podem ser, nem podem haver, porque daí a pessoa vai falar: "Ah, isso não é para mim", né? Desvia e fala assim: "Ó, isso daí não foi para mim, não vou uhum, pegar como ofensa, não vou nem questionar, nem rebater, nem responder, porque não é para mim". Assim, aquilo que, lógico, né, se de repente um chefe fala alguma coisa de um trabalho seu, críticas e tudo, você vai realmente avaliar: "Não, realmente ali tal questão eu posso melhorar, e sim, nesse aqui eu achei que tem mais a ver com ele do que com". Então, assim, você saber filtrar aquilo que é para você daquilo que é só uma projeção do outro. E uhum, para a gente ter um autoconhecimento, a melhor coisa é fazer terapia, seja ela, né, de qual linha teórica, mas, né, eu uhum.
aconselho mais que seja a psicanalítica. Uhum. E você tem alguma dica assim de como que as pessoas no dia a dia poderiam lidar Desenvolver. melhor, desenvolver melhor com essas narrativas, com essas questões que são 300 bilhões, né, que nos atravessam diariamente, principalmente com essa mídia que a gente tem, né, com as redes sociais, com tanta coisa, com tanta informação que hoje a gente tem disponível e tudo ao mesmo tempo. Você tem alguma dica, algum conselho, alguma coisa que as pessoas poderiam fazer que as ajudariam nesse sentido? Bom, primeiro eu já dei, né? Uhum, Procurar fazer análise. E assim, é, é meio que tentar sentar consigo mesmo e tentar se conhecer, você se questionar, né? Quem sou eu, né? Quem é? Você tentar fazer a sua própria narrativa. Quem uhum, é a Fabíola? Do que ela gosta, né? Esse que ela gosta pode, né? Se você quiser fazer esse treino, inclusive, ele é muito legal. Você escrever mesmo, né? É, a Fabíola é mãe, tá? Mas isso é uma função minha. uhum, Eu sou esposa, também é uma função. Mas a gente é muito de função, né? Isso é um papel que você assume. Eu não sou mãe 24 horas por dia, não sou esposa 24 horas por dia, mas a Fabíola é uma pessoa muito amiga, muito uhum, leal. Isso é meu, uhum, entende? A gente está muito atrelado às funções que a gente desempenha, né? Porque se for analisar, eu sou 300 mil pessoas, né? Eu no meu trabalho eu sou de um jeito, em casa eu sou do outro, com a minha filha eu sou do sim, outro, com meu esposo e com os meus amigos. E aí? Mas isso tudo faz parte das funções que eu tenho, desempenho, mas a essência é uhum, eu, em todos os momentos. O que eu sou? Eu sou uma pessoa leal, sou uma pessoa amiga, e aí você vai buscar isso como? Exatamente fazendo esse exercício. Quem eu sou, quais as coisas que eu gosto, e isso pode incluir várias coisas para o autoconhecimento, tipo de música, comida que gosta, né? As roupas, as cores, né? Isso diz muito, o cabelo, como é que você gosta, né? Enfim, tudo isso diz muito sobre a gente. Só que a gente vai ter esse autoconhecimento fazendo esse exercício, por mais simples que sim, seja, ele diz muito sobre a gente, né? Porque é, geralmente fala assim, quando às vezes a pessoa fala, né, na minha profissão, nossa, você é uma pessoa muito calma. Né? Obrigada, eu respondo assim, rindo, às vezes até falo assim, eu não me viu em casa. Eu não me vi em casa com a minha filha, né? Quando dá acorda, chega que eu vejo aquele quarto, às vezes, bagunçado. Nossa, ela não me viu em casa. Né? Então, assim, são os papéis, né, que a gente assume. Não quer dizer que a gente seja sempre dessa forma ou daquela, mas que a gente sabe seria interpretar, né, o papel de acordo com o que esperam até no meio social da gente naquele momento, naquele papel. uhum, Mas a essência é tudo isso, vamos dizer assim, atrelado a quem você é 24 horas por dia. uhum. Então, só fazendo esse exercício Só se mesmo, conhecendo, não se tem jeito. autoconhecendo, não tem jeito. A terapia ajuda muito, 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 meninas, muito. façam terapia, pelo amor de Deus. E também, assim, já né, abordando que para que essa busca por saber quem eu sou, ela também é importante até para que a gente se autovalorize, Sim. né? Porque a gente é muito assim, como você falou
de não fazer nada porque não é bom. Mas tem alguma coisa em que você é bom. Uhum. E valorize isso. Fique Uhum. com isso. Reconheça, Né? Eu né? sou bom em 5%, que seja, valorize esses 5%, esquece os outros 95%. Foca aqui. Foca aqui porque a chance de você ter sucesso, mesmo sendo só esses 5%, ela é enorme. Por quê? Sim. Só porque você focou no positivo. Uhum. Né? Que você fala, mas os outros 95%. Não, Focou no deixa lá os recurso, outros. né? Deixa. Não se coloque numa posição de vítima. Né? Eu não tenho 95%, só tenho 5%. Não, eu tenho 5%. E o que eu vou fazer com ele? Sim. Né? Acho que É essa é a exatamente pergunta. a visão de que eu tenho 5% hoje, mas amanhã eu pretendo ter 6%, Uhum. depois mais 7%. E aquilo que eu falei, tentar se melhorar em cima do seu, em cima de você mesmo. Você Sim. cada dia ser melhor que você mesmo, não melhor que um outro, que o outro, que a outra. É Sim. vencer a si mesmo. Esse é o objetivo maior e melhor para o desenvolvimento de todo mundo. Uhum. Não querer passar por cima do outro, mas querer passar por cima de si mesmo e ser melhor a cada dia. Sim. Fá, muito obrigada, foi ótimo. Eu que agradeço. Eu acho que quem assistir aí essa conversa já vai conseguir ter um olhar bem bacana assim sobre como essas coisas acontecem, o que que você precisa fazer também para estar mais atento, né? Eu acho que não tem um fim nessa estrada, porque Não, cada dia é um novo dia para cada se dia é um novo melhorar. dia. Quem entra nesse caminho do autoconhecimento, fazendo análise, fazendo outras coisas, sabe que É um caminho sem volta. é um caminho sem volta e que não tem fim. Acho que E só quando a assim, gente. a cada passo que a gente dá é mais prazeroso e, Sim, vamos dizer assim, mais a gente fica conosco mesmo, a gente sim, consegue estar bem, ficar bem conosco mesmo, né? Isso é sim, importante, nós sermos uma boa companhia para nós mesmos, sim, né? totalmente. Totalmente. Quer dizer, se colocar como prioridade, né? E aí você consegue se relacionar com o outro porque você não se perde nessa conversa, né? Isso, Não se perde isso, de vista nessa conversa, né? isso é Sim. importante também. Um beijo e até a próxima, Eu que gente. agradeço. Tchau. Beijo, Fá. Tchau. Obrigada. Obrigada a você.